Olá, muito bom dia, querido tutor. Olha aqui a gente retornando às nossas atividades com a Hora do Alérgico. Nosso tema de hoje é um tema extremamente interessante e importante para todo mundo que tem meninas, tá? Então a gente vai falar hoje sobre a castração, com o tema castração é a solução? Se faça essa pergunta, tutor, realmente você acredita ou você já ouviu da boca de outras pessoas que a castração ela é uma solução definitiva para um processo alérgico? Eu acredito que sim, até apontaria que sim, porque sei da recorrência dessa citação. Os tutores me relatam, doutora, foi assim que me orientaram, que a castração seria a solução definitiva. E eu acabei me enrolando nessa escolha. E a gente vai falar um pouco sobre como desmistificar essa situação hoje. Então, anote todo o conteúdo porque ele é fundamental na tua vida. Bom, tutor, a gente vai começar o nosso assunto de hoje com um objetivo central. Por que eu preciso te falar da importância da castração? A castração, tutor, ela vai te ajudar a eliminar um potente gatilho de crise na vida da tua alérgica. Então, o que é o cio? O cio ele é um gatilho fisiológico, porque ele tá ali, o momento reprodutivo ele vai acontecer em momentos na vida dessa cadela, desde a puberdade até chegar na melhor idade, e vai acompanhá-la. Então ele é um gatilho previsível, inclusive. E esse gatilho para crise, ele vai acontecer de maneira periódica. O tutor, ele normalmente não tá ligado na periodicidade do momento reprodutivo dessas cadelas. Ele geralmente é pego no susto, principalmente se for o primeiro animalzinho, ou realmente não tem uma rotina de observação em cima do animal. E isso é um problema. Não conhecer o período fértil delas, não conhecer como é que funciona um período de cio, vai te atrapalhar em entender quando ela entra ou quando ela sai de crise, porque o cio é um gatilho e é justamente por isso que tanto se fala que castração é a solução. Mas vamos dar uma continuidade aqui. Às vezes, essa castração ela é inclusa dentro do protocolo de tratamento como a opção final. Nós já tentamos vários protocolos, nós já instituímos vários tratamentos, já entrou e saiu de corticoide, antibiótico e enfim. Então vamos tentar um outro direcionamento. E aí, em algum momento desse acompanhamento do quadro alérgico, é sugerida a castração como uma possível solução. Mas o tutor ele não escuta possível solução porque ele está tão desesperado, ele já gastou tanto, ele já sofreu tanto, o animalzinho dele está ali só piorando, que ele escuta uma possível solução e ele pensa, vai resolver. E aí ele pega o último suspiro dele e vai lá e castra na esperança de que aquilo ali vai resolver o problema de uma vez por todas. Não é assim? Quem já passou por isso aí, coloca aí no comentário que a gente vai conversar um pouquinho no final. Mas isso acontece de uma forma muito recorrente, é por isso que eu estou trazendo para você. Porque precisa-se existir essa autoanálise, tutor. Você tem que saber pensar para poder planejar o que vai fazer para o teu filho. Ou deixar de fazer. Muitas das coisas a gente tem que trocar a ideia. E esse assunto de hoje é uma coisa que você vai precisar trocar pelo menos o planejamento de data. Não que não seja uma boa ideia castrar, a gente vai falar sobre isso, mas a gente vai ter que organizar e alinhar esse pensamento, tá? Então o que é que a gente espera de uma castração? Vamos ser realistas. A castração, ela é uma maneira de cortar um ciclo previsível. Como a gente comentou, o cio ele deve acontecer periodicamente de 6 em 6 meses, isso é o fisiológico e isso é o natural, isso é o que se deve esperar de uma fêmea. Que ela entre no cio ali, o período de puberdade geralmente das pequenininhas, né, de porte pequeno, a gente vê ali entre 6 e 7 meses está entrando no cio. As maiores zonas, né, médio, grande porte, já vai ali para 8, 9 meses. Mas a gente vê mais ou menos esse período. Então, entrou no primeiro ciclo, a gente já tem que anotar, que registrar, que ficar aqui ó, memorizado, porque dali 6 meses tem que entrar de novo. Se não entrar, você já tem que começar a fazer uma análise um pouco mais aprofundada sobre o processo, porque tem mais coisas aí. Então, o cio irregular, como a gente estava comentando, ele vai ser um processo que vai te abrir ainda mais uma possibilidade de implementar essa castração. Então, a gente lista os porquês que a gente vai fazer um procedimento cirúrgico em uma alérgica. E a gente também vai balancear depois se é realmente o momento, na fase de planejamento, que a gente vai falar ao final.
Mas tu tem que listar os motivos do porquê você quer castrar. Qual é a sua motivação real? Não é simplesmente falar, eu vou fazer isso porque isto vai resolver. De que maneira isso vai resolver? Por que isso vai resolver? Por que isso resolveria? Se questione. Questione o profissional que lhe acompanha. Ele precisa te dar clareza e essa clareza lhe faz pensar se aquele é o momento correto de fazer esse procedimento. Então, a castração, ela é legal por quê? Porque o seu é gatilho de crise, é um gatilho que é previsível. Se é previsível, eu consigo me organizar para quando ele acontecer, eu estar em dia com tudo relacionado à imunidade da minha alérgica. Porque esse é um outro ponto em que a castração vai te ajudar. Todas as vezes que a pequena entrar em cio, fisiologicamente o organismo baixa a imunidade. E isso acontece porque ela precisa dessa imunidade baixa para gerar uma cria. Então, isso é fisiológico, isso acontece com a gente, mulherada. Quem tem aí uma gripezinha, uma dor de cabeça, um enjoo, vômito, pega alguma coisa aí no período reprodutivo, é porque a nossa imunidade ela baixa de maneira fisiológica para que a gente possa iniciar um ciclo reprodutivo, né? Engravidar. Então, isso vai acontecer. Então, se isso vai acontecer de maneira organizada, de 6 em 6 meses, quando ele não acontece de 6 em 6 meses, o tutor começa a ficar perdido. Atrasou 15 dias. Aí no mês que vem atrasou 3 meses. Ou ela ficou ciclando 2 meses seguidos. E tem gente que acha isso normal. E não é normal. Eu sei que a falta de orientação é um dos motivos, infelizmente. Mas a gente tem que começar a prestar atenção porque isso é uma coisa básica que tá ali, ó, na rotina. Na sua rotina, embaixo dos seus olhos com o seu pequeno. Tá? Então, o que não é a castração? A castração, ela é um processo legal pra gente fazer? É. Mas o que ela não é? Não vamos romantizar o processo. Ela não é a solução definitiva. Ponto. Ela só é um dos gatilhos que você vai ter que lidar na rotina do seu filho, que você vai precisar adequar para que ele tenha uma qualidade melhor de vida. Para que os gatilhos sejam menos presentes e se eles são menos presentes, menos problemas de crises você vai ter. Então, a castração ela não é a solução definitiva, mas ela te ajuda. Então é isso que essa chave que a gente tem que virar. Ela é importante? É. Por isso tanto se fala. Porque acontecem casos de melhorias assim absurdas. E de pessoas que castraram e tem um espaço muito maior de um animal estável. Com pontos de crises individuais. Então, ela não resolve tudo, mas ela te ajuda. Não é a maneira mais eficaz no momento de uma crise. Doutor, você tá com o animal em crise, você tá com o animal com a imunidade lá no chinelo. Você tá procurando um profissional para te ajudar a sair lá do buraco e estabilizar esse animal. E o que acontece? Normalmente a gente entra num ciclo de tratamentos que melhora. Ao fim desses tratamentos, o processo piora de novo e intensifica, porque baixou a imunidade durante a medicação. Então, quando essa pequenininha ela tá no cio, às vezes você até esquece de falar para eles que ela tá no cio, ou que ela acabou de sair do cio, ou que ela está entrando em cio, ou talvez você não tenha ideia sobre esse cio. E aí chega lá com o doutor, ele não vai adivinhar. Se ela não tiver com os sintomas ali, edema de vulva, sangramento, taraná, ele não vai adivinhar que ela esteve ou vai entrar. E aquilo ali já é uma atividade imunossupressora. Aí entra com um corticoide. Aí entra com um antibiótico. Não, Thaís, dessa vez ele não entrou com isso aí. Ou então ele entrou com isso aí e logo em seguida ele falou que a solução agora era castrar. Beleza, eu castrei ela depois que ela saiu de crise. Mas depois que ela saiu de crise, você deu tempo para o organismo se restabelecer? Ou não? Porque ela vai pegar uma pancada sistemática das medicações. Depois disso, ela vai pegar uma pancada sistemática da anestesia. Depois disso, ela vai pegar mais uma pancada de medicação pós-cirúrgica. Sem contar na higienização, que o tutor ele não sabe se preparar para esse momento. O animal ele fica de 7 a 10 dias sem tomar banho, porque não pode por causa dos pontos. E aí a tendência é o quê? O processo intensificando. Então, ela não é a maneira mais eficaz da gente estar resolvendo em um momento de crise. Se está em crise, tutor, você precisa saber restabelecer esse quadro e não de forma medicamentosa. E seguido a isso, se planejar para o momento da castração. E trazer esse assunto hoje aqui, tutor, ele vai te ensinar a trabalhar com a organização, que é um dos pontos principais quando a gente está falando da rotina de um alérgico. A organização do tutor é uma das chaves mais poderosas
da entrada desse mundo do alérgico. A gente tem algumas portas para entrar no mundo do alérgico. Não é assim qualquer um entra. Não, tem algumas portas para a gente entrar. E a cada porta que a gente abre, esse tutor ele está um passo a mais, ele está um pouco mais evoluído. É por isso que eu busco trazer esses assuntos para vocês, estarem se inteirando em como é que abre essas portas para a gente de fato entrar no mundo do alérgico. Então, a organização do tutor, o tutor classe A, ele é um tutor extremamente organizado, de tudo. Então, este conteúdo ele te ensina a abrir a chave da organização. Tutor, se você está com a corda aí no pescoço, já gastou com um monte de tratamento, se você já está todo apertado, tem gente que está com empréstimo no banco por conta de crise atrás de crise, internamentos e horrores na vida desse pequeno. Isso é verdade. Então, se você está desta maneira, agora castrar não é a melhor opção. Ela não é a melhor opção nem se você tivesse dinheiro aí sobrando, fazendo assim. Então, se você está apertado, a primeira coisa que você tem que pensar, isso aí não é a solução agora. Se te falaram que você castrando vai resolver o problema, você vai estar aliado ao fator sorte. Porque não são todos os animais que vão responder 100% a resolução total. São pouquíssimos, inclusive, tá? A gente tem uma média muito baixa de animais que se resolvem espontaneamente. Então, com a organização, você vai aprender a se planejar, a saber que o papel e a caneta na mão, que um calendário na geladeira, que uma planilha no computador, que um alarme no celular são as tuas melhores ferramentas para estar trabalhando a adequação de uma rotina. E o básico disso tudo é começar a entender quando é que ela entra e quando é que ela sai do cio. Quando é que ela entra no cio? O que acontece antes dela entrar no cio? Você já percebeu isso? Ela fica no cio sangrando, para quem sangra, não são todas que sangram, por 7 dias aproximadamente. Tem animalzinho que é um volume grande, tem animalzinho que é um volume pequeno, tem animalzinho que não sangra, só tem o edema de vulva. Tem animaizinhos que não tem nem o edema, é um cio silencioso que entra e sai, a gente não vê muitas coisas, mas às vezes mexe com a imunidade e aí acaba com a integridade, entra em uma crise também. Então a gente tem que saber isso. Passando desse período, quando der 14 dias, então no 14º dia, ela vai entrar em período de ovulação fértil. Tipo a gente, mulher, que é quando começa os cachorros do vizinho a gritar, que tu tem que sair na rua com uma calcinha, porque senão todo mundo fica atrás dela chorando. Que, enfim, essas coisas acontecem. É o momento que ela está apropriada para engravidar. Então também é um momento de mais imunidade baixa ainda, porque agora, ou é já. Se ela tiver uma cruza, ela está apta a engravidar. Então o organismo se prepara para isso. E a saída do cio. A gente tem uma reorganização. Se ela engravidou bem, a imunidade continua baixa. Se ela não engravidou, o negócio começa a querer voltar. Agora, se ela baixou tanto a imunidade que ela entrou em crise, essa imunidade não volta sozinha de forma fisiológica. E aí, a sua dor de cabeça começa, né? Bom, mas tutor, a organização, ela serve para tu saber exatamente quais são os teus passos para o que fazer quando esse cio vai entrar e quando esse cio vai sair. Lembrando que ele finaliza mais ou menos ali por 21 a 28 dias, tá? Então, a gente tem praticamente um mês para se concentrar em trabalho de cio. Um mês da duração dele, mas a gente começa o processo antes. E eu tenho uma tutora da última turma chamada Márcia, ela é mãe da Cuxina, uma pitbullzona, assim, grandona, muito gostosa e alérgica. E ela tá na 7ª turma. E a gente conversou recentemente, ela me contou que ela colocou a Cuxina para castrar, porque depois que ela entrou, né, no programa, que ela conheceu a metodologia, como é que funciona, conseguiu alinhar, né, o pensamento, conseguiu estabilizar a Cuxina, ela começou a perceber aonde ela poderia adequar a rotina para facilitar a vida dela. Porque vamos combinar, né? Cuxina é um animal de 30 quilos mais ou menos, o gasto é maior, se fosse uma crise ia ser bem mais intenso, o trabalho para resolver. Então ela começou, após a alinhada, ela começou a se programar e a adequar uma rotina para ver o que ela podia facilitar da vida dela. E uma das coisas que entrou na programação financeira do planejamento dela foi a castração. Só que ela não fez a castração de qualquer maneira, tutor. Antes dela castrar, ela passou mais ou menos por uns 45 a 55 dias se preparando.
Ela começou a conhecer como é que a pequena dela funcionava. Ela começou a coletar as possibilidades das crises alérgicas. Ela começou a fazer os testes das aplicações tópicas, shampoos, as a seco, as hidratações, as suplementações que funcionavam, a organização de todos os pilares. Ela se preparou. Ela abriu todas as portas no mundo do alérgico, ela entrou no mundo do alérgico, ela se familiarizou com a galera e ela começou a implementar seus próprios testes para o que funcionava para a filha dela. Então ela não fez de qualquer maneira. Depois que ela fez tudo isso, que ela estava com o kit guerra dela na mão, ela sabia como é que era a sintomatologia da coxina, o que funcionava para cada tipo de lesão. Depois de tudo isso, ela se planejou para eliminar um gatilho previsível, que era o cio. Ela sabia que todas as vezes que a coxina entrava no cio, ela tinha que lidar com os efeitos do cio. E isso era um problema, tanto para a pequena dela quanto para ela, porque não tem nada mais desgastante psicologicamente do que a gente ter um animal em crise em casa e tá completamente perdido aí. A galera do Viva Bem Pet não tá perdida, mas ainda assim eu tento poupá-los de trabalho a longo prazo. Então a gente começa a conhecer muito para que a gente possa minimizar o nosso esforço futuro. A gente sabe exatamente como mantê-lo o mais estável possível, o que funciona de maneira imediatista. Então, é mais ou menos essa a ideia da autonomia. É autonomia para a gente ter vida, paz, liberdade, não estresse. Então, ela organizou tudo isso aí e aí decidiu eliminar um gatilho previsível que era o cio e foi lá, buscou, planejou. Ela teve tempo para planejar o orçamento. Uma cadela grande a gente sabe como é o valor. Porque não é só o valor da cirurgia. É o valor do pós-cirúrgico, a roupa cirúrgica, as medicações que esse animal vai tomar no pós-cirúrgico. Então tem toda uma situação para a gente estar analisando. Mas o que eu quero te contar é que depois desse planejamento e depois da cirurgia, ao invés de ela ter que lidar com a sintomatologia de um pós-anestésico, ela relatou que ela teve tranquilidade para reorganizar a coxina. Ela se planejou inclusive para o processo de higienização dela, que ia ser restrito por causa da cirurgia, dos pontos. Ela não ia poder estar banhando a pequena dela 2 vezes na semana, como a gente está acostumado. Então ela conseguiu se organizar até para isso. Então na nossa última conversa sobre essa situação, sobre esse ponto, ela disse que nunca teve um processo tão simples para planejar. E é exatamente isso que eu gostaria que você entendesse, Tutu. Que organização e planejamento é a base para você começar a ser um tutor de alérgico de verdade. Porque hoje, por mais que seus esforços sejam muito intensos, você não está direcionando sua energia para onde tem que direcionar. Você está direcionando para um outro lugar e está gastando muita essa energia. E para onde você deveria estar focando, você está cansado já. Então, bora respirar. E a gente tem muito ainda para aprender. Mas você tem que aprender e implementar. Uma das coisas que eu escuto muito é assim: ah, doutora, o doutor fulano, ele castrou a Lilica e ela melhorou e nunca mais teve uma crise. Então, é comum a gente ver tutores aleatórios de todas as idades, de todas as fases, repetirem essa mesma frase. E essa mesma frase, ela tá no subconsciente do tutor, tá na inocência do tutor. Ele não tá falando aquilo porque ele só quer uma coisa para resolver a vida dele. Não, ele tá falando aquilo porque ele já passou por um monte de tratamento. Ele já sofreu pra caramba. Ele já gastou muito. Às vezes ele não tem mais com o que gastar. Ele tá com aquele último investimento na mão dele ali decidindo: eu vou investir em um novo tratamento ou eu vou castrar ela e resolver de uma vez? Então ele fala isso porque ele se agarra no último fio de esperança. Eu entendo exatamente o comportamento de se levar a isso. A gente procura, né, a ânsia de resolver de uma forma definitiva. Então, esse tipo de pensamento, ele não tá certo. Não aposte todas as suas cartas em algo que é subjetivo. Para o fulano, funcionou. Você já perguntou para o ciclano e para o beltrano? Então, você tem que fazer uma pesquisa de mercado se realmente aquela informação ali, ela está correta, ela está quebrada, né? Não te contaram tudo sobre a castração, ou se realmente ela está errada. A gente não tem porque a gente está trabalhando diretamente com o emocional. A gente está ali na frente do nosso filho em crise, desesperado, e a gente quer resolver. E assim, Tutu, como eu estava comentando lá, é muito pouca a relação de animais que resolvem as questões alérgicas após a castração. A gente tem estudos que dão uma média de 3% apenas das cadelas castradas terem resoluções dos problemas de pele de forma definitiva. 3% é muito pouco para você apostar todas as suas cartas nisso aí. Tem que começar a analisar. E um jeito errado da gente estar fazendo isso
é começar a querer resolver a situação de forma imediatista. Eu tô com o animal em crise, eu pulo a etapa do meu planejamento, eu pego essa grana que é a minha última esperança e eu aposto logo na castração. A gente acabou de falar que a imunidade do animal alérgico é um processo muito delicado. Quando a gente coloca anestesia, quando a gente coloca um tratamento pós-cirúrgico com antibiótico, com anti-inflamatório de grande escala, a gente vai machucando o organismo desse animal um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Aí você já está com o animal em crise há não sei quanto tempo, você implementa um negócio desse na expectativa que o processo vai melhorar e esse processo ele só vai intensificar o quadro que você está. E aí você vai tirar dinheiro depois da onde para resolver essa enrolação toda que aconteceu aqui no meio do caminho? Por simples falta de informação. Então, tutor, um jeito certo de você fazer isso é planejando. E para a gente começar a planejar, eu gostaria que você começasse a puxar da sua memória. Eu sempre falo de quão é importante a gente analisar isso. Então, puxa na sua memória. Quando foi que começou o cio dela? Como é que foram os sintomas que começaram? Todas as vezes que ela entra em cio, o que acontece? Ela tem ferida, ela cai o pelo, ela fica com gravidez psicológica? O que acontece com ela? Você tem que saber o que acontece antes, durante e depois do cio dela para conseguir se organizar. E se você sabe essas datas de forma alinhada, você consegue fazer uma das coisas mais importantes, que é a minha dica final desse conteúdo de hoje. Trabalhe o sistema imunológico da sua menina antes do período de cio. Pelo menos 30 dias, tutor. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a abrir um pouquinho mais o seu olhar sobre o que é a castração na vida da tua pequena. Ela não é a solução definitiva, mas ela te ajuda e te ajuda muito a obedecer uma manutenção adequada e a facilitar a tua vida, tanto emocional, psicológica quanto financeira, que é muito importante. Um grande beijo para vocês, um excelente sábado a todos, muito obrigada pela presença e até mais.